Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal da Associação das Mães Mônica do Brasil. E hoje, neste 29º domingo do Tempo Comum, trazemos aqui uma breve reflexão a partir da Palavra de Deus, da liturgia deste final de semana, mas também uma palavra à Associação das Mães Mônica do Brasil, a você, família Mônica, que nos ouve, que nos acompanha, que reza conosco o tempo todo para que a sua família seja e possa formar parte desta família de Deus. Neste 29º domingo do Tempo Comum, como eu disse, as leituras nos apresentam uma realidade em que nos faz pensarmos primeiro o Evangelho desta liturgia, que nos traz inclusive uma frase muito conhecida: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É uma frase que muitas vezes a gente repete e a gente não percebe ou talvez não leva em conta a grande importância desta palavra de Deus na nossa vida. Quando Jesus fala isso para os seus interlocutores, porque eles na verdade queriam pegar Jesus de alguma forma, não é? Nesse Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 21. Os fariseus queriam pegar Jesus em alguma palavra e enviam alguns dos seus discípulos juntamente com os discípulos de Herodes para pegar Jesus. E a pergunta que faz para Jesus é se é lícito pagar imposto. E se Jesus respondesse que era, ele ia contra o povo porque tinha dificuldade exatamente porque pagavam muitos impostos. Se ele dissesse que não, ia contra César, o imperador, ia causar uma tribulação. Então Jesus, eu fico pensando assim, né? Porque ele é Deus, mas humanamente a gente pensa como que Jesus tinha essas saídas que davam tão certo, não é? E Jesus diz: traga uma moeda e me fala de quem é a imagem que está na moeda. E eles disseram: de César. E Jesus disse então: dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. O povo sofria e o imperador se considerava um Deus. E Jesus quer ressaltar, caros irmãos e irmãs, cara família Mônica, que a imagem que está na moeda é de César, mas a imagem que está em nós, a imagem que nós representamos é a imagem de Deus. Nós não fomos criados à imagem de César, como está na moeda, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, não podemos esquecer, não pertencemos a César, pertencemos a Deus. Por onde andarmos, o que fizermos, pertencemos a Deus. Você já parou para pensar que você foi criado à imagem e semelhança de Deus? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós precisamos também dar a Deus o que é de Deus. Nós somos de Deus. E é exatamente isso que o Evangelho vem refletir com cada um de nós, fazermos pensar naquilo que nós fazemos, nas nossas atitudes, principalmente na nossa família, como é que nós tratamos a nossa família, porque a nossa família, as outras pessoas também foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Eu trato o outro como imagem e semelhança de Deus? E muitas vezes, caros irmãos, nas nossas dificuldades, nós chegamos a nos perguntarmos: será que Deus tirou férias?
Será que Deus está tomando um café e se esqueceu de nós, se esqueceu do mundo, se esqueceu das pessoas, se esqueceu daquele que é criado à sua imagem e semelhança? E a primeira leitura vem nos dizer, a leitura do profeta Isaías, vem dizer que Deus não se esquece de nós. Mas muitas vezes nós queremos que a vontade de Deus se faça em nós. Muitas vezes nós queremos que aquilo que Deus quer fazer conosco seja de uma maneira totalmente extraordinária, seja totalmente de uma maneira assim grandiosa. E as coisas de Deus acontecem através das pessoas e talvez de uma maneira tão silenciosa que, se nós nos fecharmos em nós mesmos, nós não vamos perceber. E por isso muitas vezes nós pensamos que Deus até se esqueceu de nós. Deus chama Ciro, um pagão que nem reconhecia a Deus, para ser sinal dele no meio do povo, para ser sinal dele no meio dos reis. E nós precisamos perceber a ação de Deus nas pessoas que estão ao nosso redor, nas coisas mais silenciosas, nas coisas mais simples. Aí Deus vai se revelando e mostrando o seu amor, a sua presença junto a nós, junto àqueles que têm a sua imagem e semelhança. Vamos pedir a Jesus que nos ajude a cuidar da nossa família, a cuidar da nossa associação, a olhar o outro como imagem e semelhança de Deus. E assim nós vamos tratar melhor as pessoas se tivermos esse olhar. Olhar o outro como pertencente a Deus e não a César. Mas não vamos também deixar de cumprir o nosso papel de cidadão, não vamos deixar de cumprir o nosso papel de seres humanos e que vive numa comunidade, que vive numa sociedade. Cumprindo o nosso papel como cidadão, nós não podemos esquecer que pertencemos a Deus. Que Santa Mônica interceda por você, por sua família, para que você, cuidando dela como imagem e semelhança de Deus, você possa ganhá-la para Deus. Que Santa Mônica abençoe você e a sua família e que você seja feliz, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Assim seja.